que você poderia falar em relação ao sindicato dos atletas profissionais da Bahia? Boa tarde, um prazer tê-lo aqui. Já ouvi jogar várias vezes na televisão, sem dúvida nenhuma. Boa tarde a todos, é um prazer rever essa cidade maravilhosa. Eu, quando atleta, tive a oportunidade de participar da inauguração, recém-inaugurado Machadão, quando eram os melhores estádios do Brasil. E tive uma passagem muito boa pelo Vitória, na Bahia, naquela época. Depois fui para o Flamengo. Do Flamengo voltei para a terrinha e acabei encerrando no Esporte Clube Bahia. E sou muito amigo aqui do Felipe, vim fazer uma visita a ele, presidente do sindicato aqui do Rio Grande do Norte. E estou aqui as perguntas que vocês acharem necessárias. Aliás, como é que está em termos de conexão dos sindicatos a nível de Brasil e as novas questões do futebol brasileiro, questões que envolvem jogadores, obviamente, que são partes altamente importantes no processo? A gente sabe que o mundo político, ultimamente, está sendo muito difícil. Então, em todas as áreas, a gente tem as dificuldades. Os atletas também agora estão passando por uma turbulência em termos de contratos, em termos de direito de arena. Enfim, você sabe que a gente não tinha direito a nada. Hoje os atletas têm todos os direitos adquiridos, mas a gente tem que brigar com eles, porque os clubes sempre têm dificuldade. A gente tem dificuldade em termos de pagamento, de brigar por alguns. É claro que a Globo melhorou muito com essa situação e a gente está pagando em dia os jogadores. Mas tem outros campeonatos regionais, o Campeonato Copa do Brasil, campeonatos do Nordeste. Essa a gente tem alguma dificuldade, porque a gente sabe que realmente se paga muito pouco em termos do que eles ganham, do que eles arrecadam. E essa é a briga do sindicato. Bom, ainda continua esse tipo de coisa, Felipe? Você acha que isso é danoso, ou pelo menos em pequenos centros e em clubes diferentes isso pode acontecer? Porque a gente sabe que um jogador de, sei lá, São Paulo, Santos ou Flamengo jamais vai dizer, não, você tem que pagar tudo aqui. Mas o que nós combatemos é exatamente isso, essa prática de assinar o salário por fora. O salário tem que ser obrigatoriamente, nós não podemos defender uma causa admitindo que haja esse tipo de arrumação, vamos dizer assim, entre atleta e clube. A gente sabe que os sindicatos não participam disso, obviamente, mas sabe que os atletas, alguns até, talvez hoje com a consciência maior, muitos estudam, né? Muitos têm um nível de estudo maior, mas a gente sabe que isso era muito prático. Eu me lembro de um caso aqui, e eu cito isso sempre porque não vou citar nomes, vou citar o nome do cara, que era aquele Cris, que jogou no Palmeiras, um canhoto, bom jogador profissional atacante, veio para o ABC e foi proposto, o cara que me contou, foi proposto a ele, era 5 mil o salário dele, R$1.000 na carteira, e o resto ele recebia por fora, não sei como seria esse recebimento. Disse, não, eu quero tudo na carteira, que eu vou ganhar 5, minha aposentadoria vai ser por aqui, pagando o máximo, não ao contrário. E quando eu for para o INSS, eu vou por aqui, se eu tiver algum problema. Mas é exatamente o outro atleta que veio do Flamengo para o ABC, Rômulo, jogou em 2013, eu acho. O salário dele era todo na carteira. E o Flamengo exigiu que colocasse o salário todo na carteira. De modo que o clube tem tanta garantia quando cumpre a legislação, uma vez que em caso de um acidente de trabalho, o clube, a partir do 16º dia, deixa de pagar o salário. O contrato fica interrompido. Interrompe o contrato e ele para de pagar o salário. Isto é, ele tem um benefício. Se o jogador passar 2 anos, o clube não está obrigado a pagar. Agora, o que acontece é o clube botar um salário mínimo, o jogador ganhando 30, 40, 50 mil. Aí o clube nem pode mandar para o INSS porque tirou a contribuição previdenciária do salário do atleta e não recolheu, isto é, praticou. Inclusive eu dei uma entrevista semana passada tratando desse assunto na Tribuna do Norte, alertando o crime de apropriação indébita. Nem manda o atleta para o INSS, o atleta machuca e ele também fica sem pagar o salário. Quer dizer, é um dano duplo ao atleta. E quando o atleta sequer pode retornar ao mercado de trabalho? Então o nosso combate é exatamente esse, é que o atleta saiba que colocar uma parte por fora, isso é péssimo para ele e para o clube também. De modo que, se esses salários exorbitantes, que nós vemos vários casos de salários exorbitantes, se o clube não tem condição de honrar, não contrate. Não adianta fazer promessa contratual quando não há possibilidade de cumprir. Daí aqui essas dívidas enormes que
que são evidenciadas no país inteiro, como o caso do Bahia, por exemplo, e uma gestão ficar passando para outra, não se resolve o problema e o nosso futebol está nessa situação. Estamos, presidente, completando aqui o bate-papo com a turma do sindicato dos jogadores atletas profissionais. Deixa eu perguntar ao doutor Felipe Augusto como é que está andando o projeto do meu amigo Andrei Valério, do sindicato, obviamente, mas capitaneado por Andrei Valério, que é o projeto Mantendo a Forma da Safern. Bem, Ricardo, nós, hoje à tarde, a partir de hoje à tarde, já estará disponível no site do sindicato, safern.com, as regras que serão estabelecidas para esta nova edição do Mantendo a Forma. Desde já quero dizer que começa dia 3 de novembro e se estende até 3 de fevereiro. Os atletas devem procurar o site da entidade, fazer seu cadastro, cumprir aquelas regras que estarão disponíveis agora a partir das 16 horas. E desejo boa sorte a todos. Quero antecipar, para finalizar, que dia 2, 3 e 4 de dezembro estaremos em São Paulo disputando o primeiro torneio de atletas livres, em que atletas que participam do Mantendo a Forma e em outros estados como Ceará, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina irão disputar uma competição na sede da CBF em Itu. E essa preparação que o Mantendo a Forma faz todo ano vai ter com um fim mais de que interessante, que é essa competição a nível nacional a partir do dia 2 de dezembro, uma promoção da Federação Nacional dos Atletas Profissionais, que é presidida por Rinaldo Martorelli.